Você sabia que existe uma diferença entre crescimento em taxa constante e aquele crescimento exponencial, um crescimento mais acelerado? Sabia não? Pois bem, nessa aula nós vamos falar exatamente deste crescimento, dessa característica de uma função onde a sua taxa de crescimento é constante. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre função afim, também chamado de função polinomial do primeiro grau. Pois bem, o que vem a ser uma função afim? A função afim é uma função que ela pega valores reais e leva em valores reais. Mas como que ela faz isso? Por meio de uma expressão. A função, ela pega todo número x e transforma em ax mais b, ou seja, a função ela vai pegar o x, vai multiplicar por uma constante a dada, diferente de zero, e depois vai somar uma outra constante, aqui o b. Mesmo que nós temos aqui três letras, a, x e b, são letras com comportamentos diferentes. Então o x está variando. O x ele pode mudar. O x ele pode ser 0, 1, 2, meio, 1/3, raiz de 2. Agora, o A é uma constante dada, é um número fixo, um número parado. A mesma coisa para o B, que também é uma constante dada. Detalhe, só é função afim se este A aqui ele for diferente de zero. O A pode ser qualquer número real, só não pode ser zero. Pois bem, aqui esta notação, ela dá uma ideia de onde o número parte e para onde ele vai. Então eu sei quem é o domínio e o contradomínio. Mas é muito comum apresentar a função já por meio da sua expressão e falar simplesmente, f de x é igual a x mais b. O que eu tenho que reparar aqui é o que a função ela faz com o x. O que ela faz com o x? Ela multiplica por a e soma b, sabendo que o a é diferente de zero. E aqui nós temos a expressão da função. Agora, eu tenho que saber uma característica desta função, que é muito comum nos problemas. Imagine que você está abastecendo o combustível do seu carro. Você sozinho, ou junto com a sua família, com o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu tio, não sei. Você está ali no posto de combustível. E aí, imagine que o litro ali do combustível seja R$ 3,90. A cada litro que passa, está aumentando R$ 3,90. Então, 1 litro, R$ 3,90. 2 litros, aumentou mais R$ 3,90. 3 litros, aumentou mais R$ 3,90. Repare que de 1 litro para o outro, sempre vai aumentar R$ 3,90. Por exemplo, do 10º litro para o 11º litro, vai aumentar R$ 3,90. Independente dos números do litro que você considera, o 11º ou 12º, ou o 31º ou 32º, a diferença no aumento sempre será de R$ 3,90. Resumindo, tem uma característica aqui desta função. O aumento ele é sempre constante. Eu posso te dar outro exemplo em outro intervalo. Imagine você considerar do primeiro até o 10º litro. Então ali do 0 ao 10. Em resumo, 10 litros. Se você compra 10 litros, você vai pagar R$ 3,90 vezes 10. A vírgula de uma casinha. Você vai pagar R$ 39,00. Se você considerar do 30º ao 40º, ou seja, do 30 ao 40, neste mesmo intervalo de 10, a diferença no preço também será de R$ 39,00. Eu posso pegar qualquer intervalo ali do litro de exatamente 10. Posso pegar, por exemplo, do 25º ao 35º, a diferença de 10 para frente. Ali, o aumento será também de R$ 39,00. Repare, então, que para intervalos iguais, os aumentos serão iguais. Isso não ocorre em todas as funções. Eu comecei a nossa aula
dando um exemplo de função exponencial, ou falando aqui de função exponencial. Na função exponencial, o crescimento ele é acelerado. No primeiro intervalo de tempo, ele cresce uma quantia. No 10º intervalo de tempo, do 10º para o 11º, ele não vai crescer a mesma quantidade. Isso que é muito interessante e muito bonito aqui para diferenciar a função afim de uma função exponencial. E o que é mais interessante, os dois exemplos eu posso ter de funções crescentes. As duas estão crescendo. Porém, uma está crescendo com taxa constante, sempre 3,90. A outra, ela vai aumentar cada vez mais e aceleradamente. Um exemplo típico aqui cai nos juros compostos ou crescimento populacional, que também você tem a população de uma determinada região e ela vai crescendo cada vez mais rápido. Ela não cresce no intervalo de tempo sempre a mesma coisa. Tudo bem? Então, o que tem aqui de característica da função afim é este crescimento proporcional para o mesmo intervalo de tempo. Isso significa que eu posso usar a proporção, a regra de 3, pessoal. Como o crescimento é proporcional, de 1 para o 3º litro, quanto cresceu? Eu pego quanto cresceu no primeiro, 3,90, multiplico por 3, é proporcional. Então, outra característica aqui da função afim que você pode usar a regra de 3, pois temos aqui uma relação que é proporcional. Pois bem, dito isso, vamos agora ao gráfico, que é muito comum eu perceber o comportamento dessa função por meio de um gráfico. Olha só, o gráfico da função afim sempre será uma reta, sempre uma reta. Então fique atento. Se você tem uma função afim ou uma expressão como ax mais b, pense na reta. Por outro lado, se você tem a reta no gráfico, você tem então a função afim, logo a expressão ax mais b. Então tem que articular todas essas informações juntas. Ax mais b, a diferente de zero, função afim e reta. Reta, ax mais b, função afim. Articula porque é assim que vai aparecer nos exercícios. Agora, olha só, quando o a é maior do que zero, porque nós sabemos que o a tem que ser diferente de zero. Se o a é maior do que zero, a função ela é crescente. Se você anda aqui na reta, repare que o x ele está indo para a direita, ou seja, o x está aumentando. Só que o x está indo para a direita e o y está aumentando também, está indo para cima. Então a reta ela é crescente. Agora, se o a é negativo, a reta ela é decrescente. Na medida que você anda na reta, o x está aumentando. Porém, o y está diminuindo conforme você anda. Ó, a altura está diminuindo. Então a reta ela é decrescente. Tudo bem? Pois bem, dito isso, um outro ponto muito interessante que eu preciso detalhar, ou pontos, onde esta reta corta os eixos. Eu tenho o eixo x e eu tenho o eixo y. Onde ela corta os eixos? Dado bem interessante, bem legal, que vai facilitar a sua vida. Esse b aqui, que é o coeficiente independente, que ele não depende do x, é a interseção com o eixo y. Se aqui for 2, vai cortar o eixo y no 2. Se o b for menos 3, vai cortar o eixo y na parte negativa no menos 3. Então, quando você olha para o b, é a interseção com o eixo y, é onde corta o eixo y. Agora, onde vai cortar o eixo x? Na raiz da função. E como que eu descubro a raiz da função? Eu vou ter que pegar essa função e igualar a zero. Então, por exemplo, eu pego a função, e eu igualo a zero. F de x é igual a zero. Mas quem é o nosso f de x? É a expressão ax mais b. Olha aqui, ó. Então você substitui aqui no ax mais b. Vai ficar então ax mais b igual a zero. Resolve a equação. Quem é o nosso x? Passa o b para lá, vai dar menos b.
e aí você passa o A dividindo. Então vai dar menos B sobre A. Ó. Portanto, a raiz da função sempre vai ser menos B sobre A. Então, onde corta os eixos? No B, no eixo Y, e no eixo X vai ser no menos B sobre A. Tudo bem? Isso para a reta crescente ou para a reta decrescente. Aqui é o B, aqui é o menos B sobre A. Vamos a um exemplo. Olha aqui, ó. F de x é igual a 2x mais 3. Para quem eu olho já direto, que é uma informação praticamente de graça, exatamente para o 3. Olha aqui, ó. A função, ela vai cortar o eixo y no 3. Então já vou marcar o 3 aqui, ó. Tá aqui o 3. E como eu sei que ela é do primeiro grau, 2x mais 3, é uma reta. Quantos pontos determinam uma reta? 2 pontos distintos. Eu preciso de 2 pontos. Quantos eu já tenho? Eu tenho 1. Só falta mais um. Pois bem, agora eu vou igualar a zero a função para encontrar a raiz. Então olha aqui, ó, a raiz da função. Então eu vou igualar a zero. F de x igual a zero. Ou seja, quando que o y é zero? F de x substitui a expressão 2x mais 3 igual a zero. Resolve a equação. Passa o 3 para lá, menos 3. O 2 agora está multiplicando, passa dividindo. É menos 3 sobre 2. O x é menos 3 sobre 2. Isso aqui, em número decimal, dá menos 1,5. Aqui está o menos 1, aqui está o menos 2, aqui está exatamente o menos 3 sobre 2. Ó, menos 3 sobre 2. Então a função, o gráfico, passa aqui também, ó. É a raiz da função, que é o nosso menos b sobre a. Ó, menos b sobre a é o menos 3 sobre 2. Agora traço o gráfico. Como eu tenho 2 pontos, só traçar a reta. Olha aí, ó, é o gráfico da função. É uma reta. Repare também que o nosso a aqui, ó, é o 2, é um número positivo. Logo, a função, ela é crescente. Ó, e aqui satisfaz a nossa expectativa, já que se o a é positivo, então a reta, ela é crescente. O que nós fizemos aqui? Dada a expressão, como que eu esboço o gráfico? Pessoal, agora que vocês já viram como esboçar o gráfico, ou seja, dado uma expressão, como que você monta o gráfico, agora vamos fazer o caminho inverso. Então, dado o gráfico, como que eu encontro a expressão? Então, qual é o caminho de volta? Então, imagine, nós temos aqui o gráfico, algumas informações que eu posso extrair deste gráfico. Ele corta o eixo x no 2. Isso significa que a raiz é o número 2, a raiz da função. Corta o eixo y no 3. Isso significa que o nosso b é igual a 3. Então, temos também uma reta. Se é uma reta, estamos diante de uma função afim. Logo, se trata da expressão ax mais b. Quando eu olho para cá, eu já sei de cara que o b, este b aqui, é o número 3. Agora vamos supor que você não percebeu isso. Você mesmo tendo o gráfico, você não percebeu que este b aqui, ele é igual a 3. Você pode olhar para o gráfico como pares ordenados. Quais são os pontos que você tem? Você tem 2 pontos. Neste desenho, está implícito aqui que quando x é 2, olha só, quando x ele vale 2, a altura neste ponto é nula, é 0. O nosso y, então, é 0. Então ele deu para nós este ponto da reta, este ponto do gráfico. Da mesma forma, ele deu este pontinho aqui para nós. Ó. Quais são as coordenadas desse ponto? Repare que a variação no x é nula neste ponto aqui, portanto o x é 0. A altura desse ponto é 3. Então, ele te deu 2 pontos. Isso significa pontos, ele deu as coordenadas de 2 pontos dessa reta. Logo, eu tenho este ponto que tem coordenadas 0, 3, e eu tenho este ponto com coordenadas 2 e 0. Isso significa que quando o x é 0, o y é 3. Ou seja, f de 0 resulta em 3.
Se f de 0 é igual a 3, substitui na expressão, sabendo que o x é 0. Se o x é 0, então vai ficar ó, a vezes 0. A vezes 0 mais b resulta em 3. A vezes 0 é 0. Anulou isso aqui, ó, deu 0. Logo, b igual a 3. Então encontramos o b, que é igual a 3. Se você tivesse percebido aqui desde o início, nem precisaria fazer toda essa etapa. Agora, vamos para a segunda. Aqui, ó, quando x é 2, o y é 0. Então vai ficar, ó, f de 2 resulta em 0. Substitui aqui na expressão. Se o x é 2, vai ficar 2a. Então aqui, ó, 2a mais o b, que é 3. Professor, como você sabe que o b é 3? Acabamos de encontrar que o b é 3, ó. Olha aqui, o b é 3. Então, no lugar do b, eu já coloquei o seu resultado, ó. Vamos aproveitar o resultado que acabamos de encontrar. Então, aqui, ó, 3. Portanto, resolve essa equação para encontrar o a. Passa o 3 para lá, menos 3. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, o a é menos 3 sobre 2. Temos agora o a, que é menos 3 sobre 2, e ele é negativo. Ele é negativo porque a reta ela é decrescente. Então faz sentido com a nossa expectativa de resposta. Então aqui, ó, o a é menos 3 sobre 2 e o b igual a 3. Então substitui aqui na expressão. O a é menos 3 sobre 2, desculpe, menos 3 sobre 2, e o b ele é igual a 3. Aqui, ó, o b é igual a 3. Portanto, dado o gráfico, encontramos a expressão como nós fizemos aqui. Tudo bem? Pessoal, então o resumo da nossa aula. Quando você tem uma função afim ou polinomial do primeiro grau, nós temos a expressão ax mais b, onde o a é diferente de 0. Uma característica para a função afim é a proporcionalidade, onde podemos aplicar a regra de 3. É muito comum você partir da expressão para o gráfico, mas também do gráfico para a expressão. E para você fazer esse caminho de volta, você precisa ficar atento às informações do gráfico ou pares ordenados que ele coloca no enunciado. Ele pode passar isso por meio do gráfico ou também por meio do texto, onde ele dá um valor e o valor associado. E depois ele repete este raciocínio. Ele dá um segundo valor e o valor associado. Ou seja, ele te deu 2 pontos da reta. Com isso, você tem condições de encontrar a expressão da função. Pessoal, não esqueça de acompanhar a nossa página, apertar o sininho, seguir o nosso canal e compartilhar os nossos vídeos.